Olá, queridas e queridos pregadores e pregadoras, aspirantes. Eu sou o professor Daniel Ramos e você está no vídeo Homilética, a arte de pregação. Vamos para a parte 2, como preparar um sermão. O pensamento central é a mensagem, ou seja, o tema proposto. Devemos sempre procurar definir o tema no sentido positivo. Por exemplo, será que Deus existe? É um tema indesejado, pois suscita ainda mais dúvidas do que a fé. Já como ser curado é um tema sugestivo, pois manifesta a fé do ouvinte. Em alguns casos, o pregador fala o título ou tema da pregação, outras vezes nem é necessário, porém no esboço é aconselhável colocar. O orador deve ser um homem ou mulher de Deus, ou seja, verdadeiramente convertido, o que possui a mensagem divina fundamentada nas Escrituras. O título, tema da sua pregação pode ser imperativo. O que é isso? Quando sugere uma ordem. Ide. Marcos capítulo 16, verso 15, perdão. Interrogativo, quando sugere uma pergunta, que farei de Jesus? Mateus 27, 22. Também pode ser enfático, quando é reduzido, amor, fé. A mensagem pode ter várias origens, mas nunca se esqueça que a pregação da igreja é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Portanto, o que quer que falamos aponta para Ele, ou falamos através dele. Através da leitura da Bíblia, a Bíblia contém argumentos, respostas, exemplos e ensinamentos para todos os seres humanos. Cristo usou o Antigo Testamento, a Bíblia judaica, para combater Satanás. A palavra de Deus é a primeira fonte do pregador, evidentemente. Como fonte de inspiração para os nossos sermões, devemos observar os recursos internos, que está dentro da Bíblia, e os externos, que estão nos documentos. As literaturas religiosas e não religiosas também são fonte de inspiração. Todas as literaturas podem ser fonte de inspiração para o pregador, desde que esteja sob orientação do Espírito Santo. As fontes podem ser jornais, revistas, uma página na internet. Os livros religiosos também são boas fontes de inspiração, pois constituem também na palavra de Deus. Sim. Aliás, é a observância de um autor de livro religioso, sobretudo cristão, trazer perspectiva da palavra. Também pode ser uma fonte de observação, imagina. É uma rica fonte de inspiração desde que o pregador esteja atento, pois Deus pode transmitir uma mensagem de várias maneiras. Mateus capítulo 6, verso 28. E pelo que haveis de vestir, pelo que estáis ansiosos, olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. O pregador deve observar toda a criação, pois, evidentemente, a criação revela o Criador. Também tem a fonte de inspiração através de uma oração ou na letra de um louvor. São as inúmeras experiências de pregadores que, impelidos pelo Espírito Santo, sentiram-se tocados a pregar sobre um tema abordado em sua própria oração ou em um louvor ministrado. Quando pode o Espírito Santo ministrar em nosso coração, através da nossa própria oração ou de um louvor, nossa, Deus fala, irmãos e irmãs. Gênesis 35:15, portanto, são infinitas as formas dele falar conosco. Até mesmo numa conversa entre irmãos de igreja, o Espírito Santo ministra em nós suas respostas e diretrizes. Preparar a introdução é o início da pregação. Isso mesmo. O ideal é que a introdução seja algo que prenda logo
a atenção dos ouvintes, despertando-lhes o interesse para o restante da mensagem. Pode até começar com uma ilustração, um relato interessante, porém sempre ligado ao tema do sermão. Outro recurso muito bom é começar com uma pergunta para o auditório, cuja resposta vai ser dada pelo pregador ou pregadora durante a mensagem. Se for uma pergunta interessante, a intenção do povo está garantida até o final da pregação. A introdução produz a primeira parte de impressão aos ouvintes, e essa deve ser boa. Do contrário, o resultado da mensagem já está comprometido. Não é aconselhável ultrapassar os 5 minutos. Nunca, em hipótese nenhuma, dizer que não está preparado ou foi surpreendido. Eu não sabia que pregar, mas estou aqui. Nossa, isso é péssimo. É imprescindível a escolha de um texto que se relacione com o tema do sermão. Porém, claro, de forma adequada. Vejamos o tipo de textos que devemos evitar. Textos longos. Eles vão, evidentemente, cansar aos ouvintes. Imagine eu chegar para pregar e ler o Salmo de 119, que é o maior salmo, ou o maior capítulo da Bíblia. Apesar de que Salmo não tem capítulo, mas é um exemplo disso. Textos obscuros também devem ser evitados, pois causam polêmicas no auditório, como o exemplo de 1 Coríntios 11:10, que fala da temática do véu. Textos difíceis, os ouvintes não entendem. Por exemplo, Efésios capítulo 1, verso 3, que vai falar da predestinação. Como que eu vou falar isso numa pregação? Isso é temática para um estudo bíblico, não para uma pregação. Textos duvidosos. E Deus não ouve pecadores. Lá em João capítulo 9, verso 31. Complexo? O texto bíblico é importante e até fundamental. Por quê? Porque o texto chama a atenção dos ouvintes. O texto desperta o interesse em conhecer a palavra de Deus e o próprio Deus através da palavra. O texto fundamenta a exposição do sermão, porque o texto facilita o ouvinte entender o assunto exposto e proposto. Independente do texto que vamos escolher, ou do tema que nos foi proposto, muitas vezes nos convida para pregar e já tem um tema proposto, o pregador jamais deverá se esquecer que a temática central da Bíblia é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo e, portanto, quaisquer assuntos abordados se tornará pregação de fato quando convergir a pessoa de Jesus ou terminar nele. Do contrário, ou seja, a pregação que não converge o público para a pessoa de Jesus é apenas um discurso, uma palestra, jamais uma pregação. A igreja tem apenas uma única pregação: Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23, vai dizer: portanto, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para judeus e loucura para os gregos. Mesmo quando a pregação for fundamentada no Antigo Testamento, deverá convergir para a pessoa de Jesus Cristo. Ouça a orientação de Lucas 24:44. Moisés, os salmos e os profetas dão testemunho de mim. Outra parte importante para o êxito da pregação é escolher o método apropriado. De posse do pensamento central e o texto escolhido, ou tema proposto no convite para pregar, deve-se determinar o método a ser utilizado. Evidentemente, existem muitos textos e temas que permitem a escolha de qualquer um dos métodos, porém, há temas que não permitem essa tarefa. Sendo assim, um sermão é classificado por duas formas: pelo seu assunto ou pelo seu método, podendo ser discursivo
ou expositivo. Um sermão pelo assunto, ele geralmente é doutrinário. É aquele que expõe uma doutrina, um ensinamento, uma questão dogmática. Um sermão pelo assunto também pode ser histórico. É aquele que narra uma história, conta uma passagem. Também pode ser ocasional. É aquele destinado a ocasiões especiais, solenidades, casamentos, velórios. Também pode ser apologético. Tem a finalidade de fazer apologia. O que é isso? Defender a fé da igreja ou ensinamento. Também pode ser ético. É quando exalta a conduta de vida cristã, moral, exortação pela ética cristã. Também pode ser narrativo, quando narra um fato, um milagre, tipo uma reportagem, uma notícia. Controvérsia, que tem por finalidade atacar erros e heresias, que tem também um cunho bem apologético aí. O texto também pode ser profético, ter por finalidade a denúncia do pecado, a corrupção e a mentira. A segunda parte é pelo método, né? Ou seja, tem a temática e agora tem o método. O método pode ser topical ou temático. É aquele onde a divisão faz-se pelo tema. Todas as divisões derivam do tema. A melhor forma é fazer perguntas ao tema escolhido, tais como por quê, como, quando, o que, onde. Outro texto pelo método é a pregação textual. São aqueles onde a sua divisão encontra-se no próprio texto, obediente aos parágrafos. Além de ser um método muito bom e inclusivo, pois oferece aos ouvintes a oportunidade de acompanhar, através das suas Bíblias, passo a passo a exposição do sermão. Daí-se um sermão expositivo. O que é isso? Quando os textos são longos, este pode expor uma história ou uma doutrina, parábola, milagre, peregrinação, pecado. Em curto sentido, todo sermão é expositivo, mas aqui indica a extensão do texto. Quanto à divisão do sermão, o sermão deve possuir divisões que permitem um bom aproveitamento do assunto que vai ser apresentado ao público. Vamos para essa listagem. Primeiro, a introdução, ou que nós chamamos de exórdio, tem por finalidade chamar a atenção dos ouvintes para o assunto que vai ser apresentado. E também para o pregador, tem que ser apropriado e deve estar relacionado com o tema, mas cuidado para não antecipar o sermão. Neste momento, o pregador vai se familiarizar com o auditório. Cuidado especial deve ser tomado quanto ao entusiasmo, pois o povo ainda pode estar frio. Deve ser breve e muito importante, né? Muito importante pois é a primeira impressão produzida nos ouvintes. Pode conter aqui na introdução o anúncio do tema e o texto a ser lido. A segunda parte é o texto propriamente dito. É o trecho lido pelo pregador ou pregadora, podendo ser um capítulo, um versículo, ou parte de um versículo, uma história, uma frase, ou até mesmo uma palavra. Quando o texto é bem escolhido, o pregador desperta aos ouvintes o desejo de conhecer mais a palavra de Deus. Não devemos escolher temas proferidos por homens ímpios, inclusive por textos inspirados por Satanás. Não. Escolha textos que tragam estímulo, lição. Evite textos que provoquem repugnâncias, gracejos, ou que descrevem cenas da vida sexual, por exemplo. Isso pode até trazer certo desconforto no público. Terceira parte, o corpo. O corpo é a parte mais linda da pregação, pois aqui
Aqui se revela a mensagem, como Deus quer dar à sua igreja. É o mesmo que o desenvolvimento do sermão. O corpo é a sequência das divisões do sermão e pode ter de 2 às 5 divisões. Quanto mais divisões, mais complexo ficará o sermão. Muito cuidado. E pode ainda conter subdivisões. Deve chamar a consciência dos ouvintes para colocar em prática os argumentos expostos. O pregador deve saber colocar em ordem as divisões, ou seja, os pontos que vão ser incluídos na mensagem. Geralmente convém ordenar os pontos a fim de que aumentem em força até terminar mais forte, que nós chamamos isso de caminho gradual, quando chega ao ápice. Esta é uma regra geral que pode ser aplicada a todos os pontos de ensinamento. E na parte 4ª, nós temos a conclusão. A conclusão é o fechamento do sermão. E, evidentemente, deve ser bem feita. Um sermão com um encerramento abrupto, do nada o cara vai encerrar a mensagem, imagina, é desaconselhável. A conclusão deve ser breve e objetiva. Um resumo do sermão, uma recapitulação e reafirmação dos argumentos apresentados. Durante a conclusão, pode-se efetuar um convite de acordo com a mensagem transmitida. Por exemplo, eu ministrei sobre cura divina, chamar as pessoas para orar, para serem curadas. Eu preguei sobre salvação, chamar as pessoas para aceitar Jesus ou entregar suas vidas a Jesus. A ilustração ajuda muito na exposição, tornando claro e evidente as verdades contidas na pregação da palavra de Deus. A ilustração atrai a atenção do público, quebrando assim a monotonia e faz com que a mensagem seja gravada nos corações com mais facilidade. Sim, as ilustrações também ajudam na ornamentação do sermão, tornando-o mais atraente. Portanto, o pregador deve ter cuidado de não ficar o tempo todo contando histórias. Vamos comparar 2 pregadores que estarão explicando o que é ter fé. Escute, o primeiro pregador. Ter fé é uma atitude da mente, da vontade, das emoções, em que todo ser humano, conscientemente e inconscientemente, resolve comportar-se de acordo com certas verdades, percebidas primeiramente pela mente, depois sentidas. Agora vejamos o segundo pregador. Um homem está se afogando. Ele grita desesperadamente e de repente vê a boia que alguém lhe jogou. Com toda a força ele agarra. Imediatamente se apoia nela. Está salvo. Isto é ter fé. Existe basicamente 2 tipos de ilustrações. Comparação da verdade que se deseja ilustrar com outra coisa ou situação bem conhecida que seja semelhante. Por exemplo, eu sou o pão da vida. Caso concreto da ideia geral que se quer ilustrar, por exemplo, a paciência de Jó. Aplicação é literalmente a arte de persuadir e induzir os ouvintes a entender e colocar em prática os ensinamentos em sua vida. Pode ser feita ao final de cada divisão ou de acordo com a oportunidade. Deve ser dirigida a todos com muito entusiasmo, apelando à consciência e ao sentimento dos ouvintes. Muito cuidado para não confundir aplicação com terrorismo, coisa típica da teologia do medo, como, por exemplo, para repreender o devorador tem que ofertar. Não.
Bom, chegando ao momento brilhante da pregação, entregando o sermão propriamente dito para os que não estão acostumados a pregar, um dos problemas mais críticos é o nervosismo. Quem nunca? Sentem-se amedrontados, começam a tremer, a transpirar excessivamente, pensam que não vão achar o que dizer ou que vão esquecer-se, etc. E por mais que você não acredita, não são apenas os novatos que sentem um certo medo. Ainda existem muitos com vasta experiência que ainda se sentem assim. Vamos apresentar 3 passos importantes que o pregador deve dar para amenizar esse nervosismo diante da pregação. Respirar forte e relaxar. Orar e crer no Senhor. Estudar bem a passagem. Sim, olha que simples. Existem pregadores que cansam os ouvintes pelo tempo, pelo despreparo e até pela imprudência. Há também aqueles que se movimentam como fantoches, ou outros que ficam estáticos como múmias. Se puder, faça tudo para não ultrapassar os 50 minutos da exposição. Uma boa pregação está dentro desse tempo. Procure evitar ultrapassar os limites. Observe o auditório. Não julgue que todos estão gostando, pois o amém, amém, talvez seja para você encerrar a pregação. Procure olhar nos olhos das pessoas. E nunca ficar olhando somente para uma única pessoa, como nós já dissemos. Mesmo, ou ficar olhando o tempo todo para o relógio, para uma parede, janela, pé, teto, ou ficar com os olhos fechados. Imagina o cara pregando o tempo todo com o olho fechado. Isso é terrível, além de mostrar falta de educação. Existem 3 métodos pelos quais os pregadores podem preparar e pregar. Quais são esses métodos que a homilética nos demonstra? Primeiro, escrever e ler um sermão. Isso mesmo. Traz habilidade ao pregador em escrever. Ter um estilo sempre correto, perfeito e atraente, visto que emprega as palavras com bastante cuidado e segurança. Conserva melhor a unidade do sermão, evitando assim que o pregador vá para o púlpito nervoso e preocupado com o que vai falar. Pode citar os textos bíblicos com bastante precisão e gasta menos tempo em dizer o que tem a transmitir. Portanto, o pregador deve ter cuidado, pois esse método traz alguma desvantagem, tais como muito tempo é necessário para escrever, ele pode ficar preso à leitura e pode perder o contato com os ouvintes, atendo-se apenas ao papel. Não é simpático com o povo e nem todo pregador sabe ler de maneira que impressione. Este é o método mais comum nas igrejas católicas, a leitura da homilia. O segundo é escrever, decorar e recitar o sermão. Isso mesmo. Possui muitas vantagens, como exposto no método anterior. Tem mais vantagem porque exercita desenvolver a memória e deixa o pregador livre para gesticular. Parece um pouco mais natural. O cuidado deve ser tomado, pois o pregador pode esquecer uma palavra ou uma frase, pondo assim em perigo todo o sermão e cair em descrédito por perder o sentido. O terceiro modelo é preparar um esboço e pregar, que é o que eu mais gosto, ou o que eu uso. O pregador gasta menos tempo em preparar o sermão, habitua-se a desenvolver o pensamento
e fica livre para gesticular, inclusive, né? Quer dizer, inclusive para ser inspirado lá na hora da pregação. Sempre surge, né? Dentro do esboço que a gente preparou, alguma coisa ali, que a gente brinca, né? Fala, isso é quentinho do forno do céu. O pregador fica livre para usar a sua imaginação, inspiração, criatividade. Fica livre para usar ilustrações que, se lembrar no momento, também pode expandir seu temperamento emocional. Esse é o método mais utilizado na oratória. Cuidados também devem ser tomados, pois o pregador perde o hábito de escrever, pode se empolgar com a mensagem e esquecer o tema e o estilo, que não é tão apurado e elegante como os escritos. Mesmo diante dessas 3 situações, é de suma importância que o pregador prepare o seu esboço, indiferente de qual método vem usar, pois o esboço é como o índice de um livro, mostra o caminho que o assunto vai percorrer até chegar ao destino. Mesmo que você já tenha pregado essa mesma mensagem centenas de vezes e praticamente já a tenha decorado, é importante e até mesmo seguro fazer e levar o esboço, para que não aconteça nenhum imprevisto. Consistem em estudos bíblicos, escolher uma ideia central e depois, através da Bíblia, fazer um estudo das passagens que se relacionam com a ideia central. É assim que se faz no esboço. Para se conseguir isso, geralmente se necessita de uma concordância, porque isso tudo pode ser encontrado na internet também, né? Evidentemente. A concordância, ela vai te ajudar a navegar dentro do tema do início ao final. O segundo passo é escolher e determinar o pensamento que vai ser usado com divisões de tema. Depois, escolher dentre os muitos textos relacionados com o assunto quais vão ser usados no desenvolvimento da exposição. Geralmente se usa 1 ou 2 textos, dos mais importantes e claros, no desenvolvimento de cada divisão, para desenvolver de maneira contínua a mensagem e não ter que parar para procurar as passagens bíblicas. Convém até mesmo copiá-las no esboço. Essa forma de exposição tem muito valor. Sim, porque apresenta o ensinamento global da Bíblia referente a um assunto. E é fácil de se desenvolver. Você gostou dessa temática? Deixa aqui embaixo o seu grifo, o seu joinha, a sua curtida. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida.